Olá, você está aqui no canal Vadineia Marques TV. Olha, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, tá bom? Inscreva-se aqui no nosso canal, compartilha com os amigos, dá aquele like legal e seja muito bem-vindo, tá? Eu só quero deixar um papinho maravilhoso aqui para jovens e adolescentes, que serve para todas as idades, mas eu me refiro diretamente aos adolescentes e jovens, a história de uma pequena menina chamada Esté, uma personagem bíblica, deixando um exemplo para nós que não devemos arrumar desculpas para desobedecer a Deus e aos pais. Não é o caso de todos os jovens e adolescentes, né? Como também não foi o caso da Esté. A Esté, ela era uma menina que perdeu seus pais na escravidão da Babilônia e restou na vida dela, na família dela, apenas um idoso que ela chamava de tio, o Mordecai, que era parente dos pais dela. E ele criou-a como tio e como um pai também. Já era idoso e criou aquela menina que eles saíram depois da queda da Babilônia. Eles tiveram que se retirar. Foi o livramento deles depois de 70 anos de escravidão, voltar à sua terra, Jerusalém, para reconstruir a cidade, que não é fácil. Reconstruir uma cidade destruída, né? Antes de Neemias reconstruir os muros de Jerusalém, aconteceu essa história de Esté um pouco antes. Isso é cerca de 400 anos antes de Cristo. Então, 2.400 e poucos anos, né? Essa história aconteceu, essa linda menina, criada ali nas províncias de Suzã, comandada pelo rei Assuero, e essa menina cresceu em obediência a Deus e aos seus pais, mesmo que não os tinha vivo mais, mas tinha o seu tio Mordecai, que com muito carinho ensinava a ela as leis de Deus, e ela andou em obediência. Quando ela se tornou uma jovem, adolescente ainda, mas uma jovem bonita, simpática, educada, ela foi forçada, ela foi capturada pelo povo do rei, os soldados do rei Assuero da época, ali em Suzã, e ela ficava numa província próxima, bem afastada da cidade, onde um pequeno número de judeus levantou um acampamento, não conseguiram chegar a pés até Jerusalém para reconstruir a cidade, então eles levantaram um acampamento e ficaram por ali mesmo, e sem problema nenhum, até que, um certo dia, o rei Assuero mandou capturar algumas moças virgens, puras e honestas para levar para o seu harém no palácio. E não sei, posso dizer infelicidade da Esther, não. No momento parecia ser um drama, e foi dramático, mas era providência de Deus também, que por caminhos às vezes que nós desconhecemos, Deus nos leva a uma grande vitória. Então Esther foi capturada, ela sendo uma judia, foi parar dentro do palácio de um rei idólatra. E ela, no harém daquele rei, ela acabou se tornando mulher daquele rei, e aquele rei se afeiçoou e passou a amá-la de tal forma que se casou com ela, e ela se tornou a rainha Esther do rei Assuero daquele lugar. Porém, ela nunca disse para o rei que era uma judia. Mas com o passar do tempo, Deus usou a Esther naquele palácio para dar um grande livramento ao seu povo judeu, que estava prestes a ser exterminado. Já tinham passado 70 anos no cativeiro na Babilônia, aquele restinho que estavam voltando às suas terras poderiam ser exterminados se não fosse a intervenção de Esther. Ela orou a Deus e falou com o rei sobre o assunto que estava de um dos seus grandes comandantes do exército do rei Assuero, que iria exterminar o seu pequeno povo ali nas terras de Suzã. E ela intercedeu, e o rei ali poupou a vida do povo dela, que deu continuidade à história do povo judeu. Então eu quero dizer aqui para os jovens e adolescentes que nós arrumamos muitas desculpas para desobedecer. Eu tenho problemas com meus pais, ou eu tenho problema na escola, eu tenho problema aqui, eu tenho problema ali, então eu vou me tornar um rebelde, uma rebelde. Não, não é esse caso, porque a Esther não usou
os seus problemas, as suas dificuldades, as suas perdas para a sua desobediência. Pelo contrário, ela manteve firme a sua fé, mesmo sendo uma menina muito pequena. Ela foi criada por um idoso e foi muito respeitosa e respeitada mais tarde e salvou o seu povo, que hoje é uma nação muito respeitada, que é Israel. Se não fosse esse episódio da vida de Esther, provavelmente Neemias também não teria conseguido chegar à sua terra destruída e reconstruir os muros de Jerusalém. Todo esse episódio é uma história verdadeira, fatos registrados que todos conhecem, que Israel tem as suas histórias muito complicadas, porém são vencedores porque obedecem a Deus. Então nós hoje, no século 21, precisamos aprender esse grande exemplo de uma pequena menina chamada Esther. Obedecer é melhor do que sacrificar, e tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Ela sabia disso e obedeceu a Deus e a sua família, os seus responsáveis, e se tornou uma mulher de uma camponesa a uma rainha em um grande palácio, de um grande reinado, e assim ajudando o seu povo a se livrar de uma grande destruição. Já tinham sido derrotados e agora estavam se reerguendo, e ela foi peça fundamental na reconstrução de Jerusalém. Pensou bem? Então a sua história não se resume em problemas, mas na obediência a Deus e a seus pais, para que se prolongue os seus dias de vida na terra e você prospere em tudo aquilo que você faz. Está aí dado o recado para os jovens e adolescentes de hoje, tá bom? Obedeça a Deus acima de tudo e a seus pais aqui na terra, que isso te fará um vencedor. Pode ter certeza, talvez você não salve uma nação como Esther salvou o povo dela, mas você pode salvar muitas pessoas da desgraça com a sua obediência, tá? Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.